Vamos lá, então. Agora há pouco nós conversamos, então, com o pessoal da Casan, falando dos impactos no abastecimento de água, né, nas comunidades, nas cidades aqui do estado. E agora eu vou conversar com o João Batista Cordeiro Júnior, o chefe da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, porque teve um encontro ontem justamente para discutir os próximos meses e é exatamente sobre isso que eu gostaria de começar essa conversa com você. João Batista, bem-vindo ao SBT Meio Dia. Vem chuva para Santa Catarina nesses próximos meses? Boas notícias ou não? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Maria Esther. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela maneira responsável com que estão sendo tratados temas tão importantes, né, em nossa sociedade. A Defesa Civil do Estado, juntamente com diversos outros órgãos, está fazendo a gestão de risco dessa questão de estiagem já desde o ano passado. Esse ano, né, com o asseveramento da situação, nós acionamos o grupo de ações coordenadas, que nós temos já representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Agricultura, Defesa Civil, Casan, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, enfim, diversos órgãos, né, trabalhando nessa questão. Nós temos uma escassez hídrica severa em nosso estado, uma questão de estiagem, não é só no nosso estado, né? Em todo o Brasil, a região sul do Brasil aqui bastante afetada. Dos 3 estados do sul do Brasil, Santa Catarina é o menos afetado, mas nem por isso nós não estamos numa condição bastante difícil. Nós temos já 92 municípios que decretaram situação de emergência. A Defesa Civil do Estado está avaliando a homologação de todas essas situações e para depois também haver um reconhecimento da União. Com relação à previsão futura, nós temos uma previsão de chuvas na média e abaixo da média. Então, essa condição ela não é favorável para que nós voltemos a ter uma situação normalizada em nosso estado. Dos municípios catarinenses, nós temos 30 municípios em situação crítica com relação à questão urbana e muitos outros municípios com dificuldades na área rural. Então, nós estamos nos empenhando, fizemos contato com o governo federal, com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Lá, eles disponibilizaram recursos para locação de caminhões-pipa, no valor de R$15 mil para populações rurais até 20 mil habitantes. Então, a cada 20 mil habitantes pode ser locado um caminhão-pipa. E também recursos para assistência humanitária com cestas básicas. Então, a população rural também, que hoje é a mais afetada, do último censo, se divide por 4 e para esse número de pessoas vão ter também cestas básicas que a União já definiu o valor. Com relação à necessidade de perfuração de poços, a Secretaria de Agricultura já sinalizou com o financiamento, então, para os produtores rurais para essa perfuração de poços. Fizemos reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que está sendo avaliado com recursos do governo do estado, recursos daí para os municípios para fazer esse tipo de perfuração de poços também, né? E a Defesa Civil do Estado tem já contratado, por registro de preço, cisternas, né, de 5 mil litros e 10 mil litros, que nós estamos agora fazendo um levantamento. Existem equipes multidisciplinares, não só da Defesa Civil, mas de outros órgãos, percorrendo o estado todo, para que a gente tenha essa visão perfeita de onde aplicar esses recursos. Então, assim, uma série de medidas coordenadas estão sendo adotadas para que a gente minimize, então, esses impactos dessa crise relacionada à estiagem em nosso estado. Agora, João Batista Cordeiro Júnior, o chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, está conversando com a gente. Dessas estratégias todas, né, que vocês disseram, você até já disse que não existe uma previsão de chuva significativa nesses próximos 3 meses para amenizar essa questão. Vai ter chuva sim, mas ainda não o suficiente. Dá para dizer que as pessoas têm que se preocupar com isso de alguma forma, que esse alerta, até que a Casan fez para a gente agora há pouco, ele deve ser seguido à risca, que nós devemos mesmo cortar os gastos para evitar uma falta de água lá na frente? Nós já estamos numa situação, né, de escassez hídrica, então a questão de nós economizarmos água, bem utilizar a água, é fundamental.
né? Outras ações que a gente está também incentivando, de médio e longo prazo, a questão da proteção das nascentes dos rios. Já existe um trabalho da EPAGRE com as prefeituras, com os municípios, a questão também do reuso da água, a questão do reservamento da água da chuva, enfim, uma série de atividades que mudam a cultura da sociedade e que a gente vai fazer com que a gente tenha esse recurso aí melhor empregado. João, agora para a gente encerrar rapidinho, né? Vou mudar de assunto, mas que ainda tem a ver com a estiagem, são as queimadas e os incêndios. A gente sabe que agora, com esse tempo de seca, favorece, né, o aparecimento. Até em Joinville tem um incêndio que começou ontem, daqui a pouquinho a nossa repórter vai trazer essas informações de lá, que o incêndio ainda permanece hoje, se mantém. Tem algum alerta da Defesa Civil sobre as queimadas e os incêndios? Nós estamos em alerta para essa questão das queimadas, né, dos incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros nos passou relatórios, até porque a gente estava pedindo auxílio deles com relação em alguns locais para abastecimento de água, e eles estão agora em dificuldade em nos auxiliar com relação a isso, até por conta dessa questão do grande número de queimadas em nosso estado, né? A vegetação está muito seca e qualquer descuido da comunidade, ou até mesmo um raio, mas isso não está ocorrendo, mas é a questão mesmo de alguns descuidos, existe essa possibilidade de estar acontecendo muito. Então, também a gente solicita que a população tome cuidado com relação a isso. Existem locais aqui no nosso estado em que contumazmente ocorrem esses incêndios florestais e a maioria deles, né, por algum descuido. Então, a gente pede o auxílio para que isso seja reforçado, né, na sociedade. João Batista Cordeiro Júnior, o chefe da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos e estamos à sua disposição. Tá certo. Fernando Machado, a estiagem então preocupando o nosso estado, como a gente já vem mostrando há algum tempo, né? É economizar água mesmo.